Alcatraz, a prisão de segurança máxima mais conhecida do mundo, era o destino de Victor Lustig. Victor acabava de ser capturado após comandar uma operação de notas falsas tão grande que representava um risco sério de quebrar toda a economia dos Estados Unidos. E ainda assim, essa não foi a sua maior fraude. Ele comandou inúmeros esquemas de enriquecimento rápido e era possivelmente o vigarista mais perigoso e conhecido que o mundo já viu. Mas acima de tudo, ele será lembrado como o homem que vendeu a Torre Eiffel 2 vezes. Essa é a incrível história de como um ladrãozinho se tornou o homem mais procurado do mundo. O homem que conhecemos hoje como Victor Lustig provavelmente nasceu em 1890, na cidade austro-húngara de Hóstia, que hoje faz parte da República Tcheca, mas para ser sincero, ninguém sabe ao certo, pois sua verdadeira identidade ainda é um completo mistério. Isso tudo porque ao longo de sua vida ele usou pelo menos 45 nomes falsos para encobrir seus rastros e frequentemente mentia sobre quem era e de onde vinha. Ele mudava seu nome, aparência e identidade e ia de um lugar para o outro como um vigarista metamorfo, viajando pelo mundo inteiro encontrando novas maneiras de enganar suas vítimas. Porém, as informações que temos sobre a infância de Victor sugerem que os primeiros anos foram miseráveis. Viveram dentro de uma casa de pedra escura e sombria em uma das áreas mais pobres da cidade. Descreveu seus pais como as pessoas mais pobres do campo, que mal podiam se dar o luxo de alimentar ou vestir o Victor. Eles se separaram quando Victor tinha apenas 8 anos e o enviaram para morar com alguns parentes. Quando ele completou 12 anos, Victor concluiu que seria mais feliz morando sozinho, então ele abandonou a escola e fugiu. Como a vida na rua não era fácil, ele teve que aprender a roubar carteiras e aplicar pequenos furtos, mas foi um evento em 1903 que realmente decidiu se ele ia seguir a vida no crime. Nessa época, Victor já tinha 13 anos e estava lutando para sobreviver nas ruas de Budapeste. Em uma noite de primavera, ele estava revirando lixo para ver se encontrava algum resto de comida em frente ao hotel luxuoso, quando notou um casal se preparando para jantar em uma das varandas do hotel. Victor observou enquanto os garçons traziam um prato após o outro de comida para eles, organizando um banquete digno de um rei. Mais comida do que ele jamais tinha visto em toda a sua vida. E ainda assim, ele ficou horrorizado enquanto o casal sequer tocou na comida e em vez disso, foi direto para o quarto. Victor não podia acreditar no que estava vendo. Toda aquela comida e eles nem mesmo iriam comer. Foi naquele momento que Victor decidiu que se algumas pessoas podiam se dar ao luxo de viver desse jeito, enquanto ele era obrigado a comer lixo, ele nunca se sentiria culpado por enganar aqueles que fossem mais ricos que ele. Depois disso, Victor passou de um mero batedor de carteira para furtos um pouco mais elaborados, e depois para arrombamentos. Quando ele completou 18 anos, Victor também começou a dominar todos os truques de cartas existentes. Isso permitia ele trapacear em jogos como poker ou enganar pessoas na rua. No entanto, a polícia logo descobriu as fraudes e os roubos de Victor, e ele acabou cumprindo vários anos de prisão em Budapeste, Praga, Zunique e Viena. Alguns meses atrás das grades de vez em quando nunca afetavam seu espírito. Ele simplesmente passava o tempo na cadeia ou aprimorando suas habilidades ou lendo algum livro, porque apesar de Victor ter deixado a escola muito cedo, ele era um grande aprendiz. Sabia que ter uma boa educação o ajudaria em suas fraudes e o faria parecer mais sofisticado e profissional, assim evitando qualquer tipo de suspeita. No entanto, como muitos europeus da época, Victor ouviu histórias sobre a América, a terra da promessa, e todas as oportunidades esperando por um cara inteligente e engenhoso como ele. Então, ele embarcou em um navio e partiu para os Estados Unidos em busca de riqueza. Uma coisa que importante aconteceu naquele navio que viajava para a América foi que Victor percebeu que aqueles navios eram um lugar perfeito para aplicar seus golpes. A primeira classe estava cheia de gente rica que ele poderia conversar e enganar. Então ele passava uma semana dentro do navio, enganava o máximo de pessoas que podia durante a viagem, atracava, pegava um outro navio e repetia o processo com outras pessoas ricas. Assim, os próximos anos foram de vida mansa para o Victor, indo e voltando nesses navios que iam de Europa para a América. Agora, em Nova York, Victor mergulhou de cabeça no mundo do crime. Ele sabia que essa cidade era cheia de oportunidades e seria o cenário perfeito para cumprir todas suas ambições. Victor começou a se aproximar de pessoas muito mais influentes e poderosas, brincando com suas expectativas e manipulando suas vulnerabilidades. Ele explorou muito bem a ganância e a vaidade dos outros para seu próprio benefício. O seu golpe mais famoso foi a venda da Torre Eiffel. Victor se passou por um funcionário do governo francês e convenceu alguns empresários de que a icônica Torre Eiffel estava sendo desmontada devido a alguns problemas na estrutura. Victor ofereceu a eles a possibilidade de comprar as peças da Torre Eiffel e revender para ter algum lucro na venda. Graças às suas habilidades de persuasão, Victor conseguiu retirar um bom dinheiro desses empresários antes de ser descoberto. O ano agora é 1920 e você é um homem poderoso de Paris. Aproveitando a vida noturna que a cidade proporciona, festas, teatros e belas mulheres. Mas nem tudo são flores. No submundo de Paris está Victor, esperando o momento certo para te levar para mais um golpe. Victor foi um dos maiores vigaristas da história. Ele era realmente um mestre na arte do engano. Um de seus esquemas de golpes mais brilhantes foi uma caixa misteriosa que prometia multiplicar o seu dinheiro.
É aqui que a história dele começa a ficar interessante. Imagine-se agora caminhando pelas ruas de Paris, e de repente você é abordado por esse homem misterioso. Sua aparência elegante e confiante imediatamente despertam sua curiosidade. Ele revela a você um plano incrível, e você não pode deixar de ficar fascinado pelo plano. Ele te apresenta uma caixa reluzente que repousa em suas mãos, como se possuísse poderes sobrenaturais. Você pode sentir eletricidade no ar quando ele descreve a capacidade dessa máquina de duplicar qualquer quantia de dinheiro. Pode ver ele sorrindo enquanto explica como a máquina funciona. A primeira coisa que ele fez foi pegar uma nota de $100 e colocar dentro da caixa. Com suas mãos ágeis e um olhar de concentração, ele realizou um ritual intrigante, fazendo parecer que a caixa estava executando algum tipo de processo muito complexo para poder duplicar aquela nota. Em seguida, ele retirou a nota duplicada e a examinou com muito cuidado, como se estivesse avaliando sua autenticidade. Mas, na verdade, a nota que ele exatamente estava olhando era a nota original, não a duplicada. Ele trocou a nota duplicada por uma nota nova, garantindo que seu truque pudesse parecer o mais convincente possível. Mas você é um homem poderoso e esperto. Você fica intrigado e cético com tudo aquilo que está acontecendo na sua própria frente. Então, para provar que a nota duplicada é a original, vocês vão até um homem que Lustig disse ser de muita confiança para avaliar a veracidade da nota. E chegando lá, para sua própria surpresa, o homem que avalia a nota oferece um valor enorme pela caixa que fez a nota, fazendo você acreditar mais ainda que aquilo tem muito valor. Agora que você já está impressionado com a máquina, Lustig oferece um preço. Você não resiste, você sabe que vai dar certo, então você paga o Lustig. Quando chega em casa, a primeira coisa que você faz é colocar uma nota na máquina para ver ela funcionando. Só que passa 1 hora, 3, 4, 5, 6 horas e nada da máquina funcionar. Você fica revoltado e vai procurar o homem, só que quando você vai procurar, já é tarde demais, ele já desapareceu. Depois de vender a Torre Eiffel pela primeira vez em Paris, Victor voltou ao local. Já que seu primeiro crime não foi denunciado, ele tentou vendê-la novamente para uma de suas outras vítimas, mas dessa vez não deu muito certo, já que uma das vítimas denunciou Victor. Assim que a denúncia foi feita, ele teve que fugir rapidamente para a América. E como se fosse um piscar de olhos, Victor já estava na América novamente, e logo se envolveram em outro esquema de fraudes e golpes. E pouco tempo depois de chegar na América, Victor se reuniu com um farmacêutico e um químico, e eles juntos começaram a fabricar diversas notas falsas. Elas eram tão perfeitas que era impossível distinguir se ela era real ou se era falsa. E foi um negócio muito bem sucedido. Durante os próximos 5 anos, Victor botou no mercado diversas notas falsas. Esse fenômeno até recebeu um nome, recebeu o apelido de Lustig Money. O negócio ia muito bem, só que algo iria acontecer e acabaria com tudo. Victor não era bom apenas em enganar homens, ele também conseguia conquistar diversas mulheres, inclusive uma delas se tornou a causa da sua queda. Uma namorada de Victor estava com ciúmes, pois descobriu que ele estava se envolvendo com uma amante e denunciou todo o esquema através de um telefonema anônimo. No dia 10 de maio de 1935, a polícia conseguiu finalmente capturar ele, porém um dia antes de seu julgamento ele conseguiu escapar. Só que 27 dias depois ele foi capturado novamente e condenado a 15 anos de prisão em Alcatraz. Mas ele não chegou a cumprir toda essa pena. Ele reclamava com os guardas que estava se sentindo fraco, que estava doente, mas devido à sua fama de golpista, os guardas foram instruídos a não dar nenhuma atenção para ele. Mas dessa vez ele estava falando sério. Então no dia 9 de maio de 1947, Victor foi encontrado morto na sua cela, com sintomas de pneumonia. Em homenagem à sua história de golpes e fraudes, na sua ficha de prisão estava escrito como um caixeiro viajante. E essa foi a história de como um homem inteligente e sagaz conseguiu vender a Torre Eiffel 2 vezes e aplicar diversos outros golpes em homens ricos e poderosos.